Então, mas como será que os antigos sentiam o luto? Hoje eu vou contar duas histórias aqui pra vocês, elas vão mudar o seu coração e a maneira como você pensa a respeito do luto e do quão antigas são as histórias que falam a respeito dele. O luto é o que sobra depois que o amor se vai, ou melhor, é o amor quando ele não tem mais lugar pra onde ir. E eu trago aqui duas histórias hoje. Esse é o aquecimento, é o esquenta, pro lançamento do clipe de Jardim das Rosas, a nossa canção que fala sobre luto, perda e a esmagadora falta que sobra quando a pessoa se vai. Para contar a primeira história, eu preciso voltar para a Grécia Antiga, para Trácia, 2700 anos atrás. É a história de Orfeu e Eurídice. Orfeu era filho do deus Apolo, deus Sol, deus da música, e de Calíope, a musa da poesia épica. Orfeu nasceu com um dom de cantar tão poderoso que as pedras se moviam quando ele cantava, os rios mudavam de curso, as feras tinham um coração amansado, o próprio sol nascia toda manhã quando Orfeu cantava. Orfeu se apaixonou pela filha da ninfa das pradarias, Eurídice, ela tinha a beleza do mundo inteiro nos olhos dela. Eurídice e Orfeu se amavam como a própria lua e a terra se amam. Eles estavam destinados a se amar. Mas a história de Orfeu e Eurídice não é um romance, é uma tragédia. Na noite de núpcias, o fio da vida de Eurídice é cortado e ela morre. Sem conseguir lidar com o luto, Orfeu desafia os próprios deuses, invade o reino do seu tio, o Hades, o reino do deus Hades, o deus do submundo, senhor dos mortos. Orfeu atravessa todo o caminho da superfície até o submundo, enfrentando feras, um cão de 3 cabeças, o rio dos mortos, perigos literalmente de outro mundo. Enfim chega ao coração do Hades e vai até os pés do rei daquele mundo para implorar, para que ele permita que ele leve de volta para o mundo dos vivos a sua amada. Hades não era um rei mau, mas ele era duro. Hades decreta que Orfeu pode sim levar Eurídice de volta para o mundo dos vivos, mas com condição de que eles sempre andem um na frente do outro, Orfeu na frente e Eurídice atrás, imersos em completa escuridão, em completo silêncio, longe o bastante para não poderem ouvir os passos um do outro, sem poder se falar, e que se Orfeu sequer olhar para trás uma única vez, Eurídice vai de volta para o mundo dos mortos e Orfeu nunca mais vai ver ela na vida. Orfeu era muito poderoso, mas o que é que você faz contra a sentença de um deus? Ele tinha uma chance para trazer Eurídice de volta para o mundo dos vivos, então ele agarrou essa chance e Orfeu fez o caminho do mundo dos mortos de volta para o mundo dos vivos, do Hades até a superfície, em completo escuro, sem ouvir nada e sem olhar para trás. Quando ele finalmente viu a luz do dia diante de si, sentiu aquele alívio do finalmente eu vou conseguir abraçar de novo Eurídice, eu vou conseguir viver com ela o resto da nossa vida, o que a gente deveria fazer. Ocorre um pensamento na cabeça dele. Essa não seria a primeira vez que Hades mentiu, se na verdade Eurídice não tivesse acompanhado ele ali naquela trajetória em momento algum. Era mais do que um pensamento, era uma certeza. Hades mentiu para ele, Hades pregou uma peça. Eurídice estava agora mesmo lá no mundo dos mortos, lá atrás. Não tinha como ela estar ali com ele. Orfeu então, tomado de desespero e terror, se volta para trás. E por um único instante ele vê o rosto de Eurídice, logo atrás dele, sumindo nas sombras para sempre. As lágrimas que Orfeu chora fazem brotar do chão as flores de Crocus, flores nascidas do puro luto e do pesar. As flores de Crocus são tão famosas e tão lindas e tão tristes que dão nome para a região de Crocus, na Trácia, lá na Grécia, até hoje. Orfeu e Eurídice é uma história sobre como, frente à pior coisa imaginável, a gente é capaz de fazer até mesmo o impossível. Tem muitas versões da história. Em algumas, conta-se que depois disso Orfeu nunca mais foi capaz de cantar. A primeira história se passa 2700 anos atrás, mas a segunda é ainda muito mais antiga. Para contar a segunda história, a gente precisa voltar para a Mesopotâmia, para a cidade de Uruk, 4700 anos atrás. Para o grande rei, o campeão dos mortais, o mais poderoso dentre os homens, Gilgamesh. Gilgamesh era adorado pela população, assim como ele era temido. Conquistador de reinos, conquistador de feras, ele era mais poderoso e mais forte do que qualquer mortal que esse mundo já tinha visto. Gilgamesh era poderoso bastante para desafiar os deuses, e por isso os deuses enviam provas para ele.
A última e mais poderosa delas é um homem selvagem, poderoso em igual medida, chamado Enkidu. Quando Gilgamesh e Enkidu se veem um diante do outro e medem a força do outro e veem que os dois são iguais, eles partem para a briga. Uma briga tão violenta que fez o chão tremer em cidades muito distantes dali. A briga termina em empate. Um olha no fundo da alma do outro e vê ali um igual. Gilgamesh e Enkidu, a partir daí, cumprem feitos heróicos que são contados até hoje, 5.000 anos depois. Enkidu um dia sonha que Anu, o Supremo Senhor do Céu, estava ofendido com a ação dos dois e que por isso um dos dois deveria padecer. Pouco tempo depois, Enkidu padece de uma doença cuja cura não existia. A doença não existia. Como poderia existir uma cura? Gilgamesh move céus e as terras atrás de uma cura, mas é impossível encontrar uma cura. Afinal, os deuses decidiram o destino dele, como é que uma cura poderia existir para isso? Pouco tempo depois, Enkidu morre. Gilgamesh, enlutado, entra num episódio de histeria e fúria, destrói tudo ao seu redor, ele brada, ele berra, ele chora. Ele fica ao lado de Enkidu por 6 dias, até que é impossível para as pessoas ao redor suportar o cheiro do corpo se apodrecendo. E eles imploram para que Gilgamesh finalmente sepulte Enkidu. O velório acontece, mas Gilgamesh não consegue superar. Diante da morte da pessoa que Gilgamesh mais amava no mundo, ele é obrigado a confrontar a própria mortalidade. Gilgamesh, então, enlutado, em desespero por saber que eventualmente ele também vai morrer, decide que ele vai invadir o submundo, o país dos mortos, e vai descobrir o segredo da imortalidade. Gilgamesh viaja absolutamente sozinho, na escuridão, enfrentando feras e criaturas abomináveis, coberto apenas pela pele de um leão e acompanhado de um machado. Gilgamesh chega então ao fim do país dos mortos, e é ali que, pela boca de um imortal das lendas, Utnapishtim, não imagino que a legenda não vai traduzir isso bem, e nem eu falei direito, mas é o homem das lendas que diz para Gilgamesh que não existe elixir da imortalidade, não existe vida imortal, os deuses são imortais, os humanos não. Gilgamesh nunca havia sofrido uma derrota na vida, mas a partir daquele momento ele volta para a superfície derrotado. Ainda em luto pela morte do seu maior companheiro, do seu maior amor, Gilgamesh decreta que o reino todo deve chorar a morte de Enkidu, e que o chão pelo qual Enkidu passou na vida vai chorar a morte dele, e que as criaturas da floresta que criaram Enkidu e que a própria floresta vai chorar a morte de Enkidu, e que os deuses deviam também estar chorando naquele momento, porque um homem tão poderoso, tão incrível, tão divino, tão magnífico, só podia despertar esse tipo de sentimento. O luto é o amor quando o amor não tem mais para onde ir. O luto é a esmagadora falta que fica quando a pessoa vai embora. Gilgamesh vive até o último dos seus dias sendo um grande e poderoso rei admirado naquelas terras e pelo mundo todo. E se você percebeu, os temas da história de Gilgamesh ecoam em mitos gregos, como Orfeu e Eurídice, como Hércules, ecoam em histórias da Bíblia antiga que os antigos hebraicos escreveram lá no Velho Testamento. A epopeia de Gilgamesh é a história mais antiga que nós temos escrita. Outras histórias mais antigas vieram antes, com certeza, mas nenhuma delas sobreviveu tanto tempo assim. Gilgamesh é uma história completa e fala sobre luto. A primeira parte da história é sobre triunfos, a segunda é sobre luto. É a viagem de Gilgamesh ao país dos mortos. Enlutado por Enkidu, diante da própria mortalidade. Ele busca a imortalidade. Não existe imortalidade. Resta para o mais poderoso dos homens fazer aquilo que todos nós tentamos fazer. O melhor que a gente pode. Orfeu era filho de um deus. O seu amor era predestinado, mas também a morte de Eurídice. Enkidu era 2 partes deus e 1 parte homem, e o seu amor era uma entidade de poder incomparável. Ainda assim ele teve que conhecer o luto. Se os deuses de história de 5.000 anos atrás sentem luto, quem somos nós para não sentir? Só sente luto quem amou, só sente dor quem permite ficar vulnerável diante do outro, criar laços, se reconhecer no fundo dos olhos do outro, ver ali um motivo para continuar seguindo. O amor é uma força de poder extremo. O amor é imortal.
mas nós não somos. É engraçado que frequentemente, diante do luto, seres humanos façam arte. O clipe do Jardim das Rosas estreia em alguns dias. Ele é não mais do que uma pálida impressão que fica da canção que Orfeu entoou quando voltou para a superfície, sabendo que ele nunca mais ia poder ver Eurídice. Ele é mais uma elaboração em cima da longa história humana de falar sobre o luto e cantar sobre o luto e chorar sobre o luto e gritar e tentar responder a pergunta que não tem solução. O amor é uma força imortal, mas a gente não é.